Boa noite, boa noite. Dia 22 de janeiro de 2025. Estamos começando mais uma live pré-jogo de São Paulo e Guarani, que será realizada, partida que será realizada nesta quinta-feira no estádio do Morumbi, às 19h30, estádio do Morumbi, em São Paulo. Ó, convidado aqui tricolor na mochila para fazer a live com a gente. Já vou convidar ele aqui. Salve, salve, Kaique. Tamo junto, irmão. Um salve aí para todos os... Cássio, do tricolor na mochila. Rinaldo. Opa! Fala, meu brother. Boa noite. Tudo bem? Tudo na paz e contigo? Áudio tá bom? Tá tranquilo, cara. Tranquilo. Pra mim tá de boinha. Bom demais. Cássio, primeiramente, cara, quero te agradecer, né, pelo aceite aí do convite. Você chegou hoje da Flórida, né, cara? Cheguei hoje de manhã, hoje cedinho. De manhãzinha. Tô caco ainda, tô fudido ainda até agora, velho. Tá só o pó da rabiola. Tô pô mesmo, velho. E aí, como é que foi a excursão lá? Como que foi o torneio? As primeiras impressões de São Paulo, o Campeonato Paulista, vieram de lá, né? Conta aí. Cara, primeira impressão de tudo é que quem vai pra lá hoje em dia se fode pra gastar vezes 6, quase 7, né, cara? Porra, o dólar tá caro demais aí. Então, eu fui na NBA ali pra tomar uma cerveja na NBA, era R$ 100, cara. Mano do R$ 100. céu. Só isso. Mas enfim, dá pra fazer aquele rolê lá, dando uma economizadinha, tá? Enfim, tem uns amigos que moram lá, então tinha um lugar onde me hospedar e tudo mais, então deu pra dar um jeitinho ali de não gastar tanto assim. Gastar você vai gastar, mas deu pra dar uma economizadinha. Mas esses jogos preparativos, eles são... Putz, eu não diria nem que é quase um jogo de comadre, né? E ninguém quer se comprometer muito, ninguém... Nem se O empate lesionar, né? Também, né? então, e acaba o quê? Que o empate fica bom para todo mundo, sabe? Sim. Então, a gente empatou 2 vezes ali com o Cruzeiro e com o Flamengo, e acabou ficando bom para todo mundo. Ninguém saiu do torneio não era nem torneio, né? É um torneio amistoso que não tem campeão. Mas ninguém saiu com uma imagem pejorativa desse torneio amistoso. Então fica bom para todo mundo. Mas eu tive algumas boas impressões ali até. O argentino ali que estreou, que veio do River Plate, né? O Enzo Dias, ele agradou, cara. Primeiro, o cartão de visitas dele, a primeira impressão foi super positiva dele. Então, acredito que ele também comece como titular amanhã e tal. A gente tá depositando fichas aí, porque as duas laterais, elas são problemas crônicos pro torcedor do São Paulo já faz um tempo, né? Depois que o Wellington foi embora, a gente... Não que ele fosse uma unanimidade, né? E o reserva dele, o Patrick, o moleque da base, ele ainda é bem inseguro, né? Enfim, a gente não consegue ter uma segurança com ele. E aí o Enzo Dias chega como uma alternativa aí para a gente suprir essa ala. Boa. O Guarani, como sempre, que vai pagar o pato, né? Porque contra o Botafogo, vocês colocaram a molecada para jogar. Aí agora, o Guarani precisando de uns pontinhos aí, né? Porque o nosso campeonato é a luta contra o rebaixamento, né? Sim. Tivemos aí 2 partidas, uma vitória e um empate. E agora aí o jogo contra o São Paulo, né? E particularmente eu, né? Quando eu falo de São Paulo, a primeira coisa que me vem na mente é derrota.
né? Porque eu vou me apresentar aqui para você e para toda a torcida tricolor, né? Meu nome é Eldes, eu tenho 39 anos e sou um torcedor do Guarani que nasceu em São Paulo capital. Sou um bugrino paulistano. Como que surgiu esse amor? Em 1994, quando o Guarani tinha um baita time, né, no Campeonato Brasileiro, e eu falei assim, cara, eu preciso torcer para um time de futebol, não sei qual escolher, minha referência vai ser quem tiver em primeiro. Eu acho que quem tiver em primeiro é o melhor. Aí peguei a tabela do campeonato, Guarani estava em primeiro lugar no campeonato de 1994. Falei, é esse daqui. Aí, tipo, o jogo que eu lembro de 1994 foi exatamente Guarani e São Paulo, que nas quartas de finais, né, de final, o Guarani ganha de 4-2 São Paulo, no Brinco de Ouro. Aí falei, mano, é isso aqui. Aí ficou. Aí, de 94, o Guarani depois ganhou do São Paulo em 96, 95 ou 96, se não me engano. Depois, ficou mais de 20 anos sem ganhar do São Paulo. Então, assim, quase a minha vida inteira que eu torço pro Guarani, o Guarani não ganhou do São Paulo até quando voltou, o Guarani voltou para a primeira divisão, pegou o São Paulo em 2019, jogou lá no Pacaembu e ganhamos de 1-0, logo no comecinho do jogo, né? Então, assim, São Paulo, ele não me traz muitas boas lembranças, não. Isso porque você não nasceu em 86, né? Se não, 86 na verdade já foi, o jogo já foi em 87, né? Em março de 87. Mas se não, suas impressões talvez seriam outras. Eu nasci em 85, mas ainda não era exatamente a bonito, mesma né? idade que você, pô. Oi? Eu tenho 39. Eu tenho exatamente a mesma idade que você. Boa. Então você já viu muita coisa boa, né? E, cara, deixa eu te perguntar. Você é um cara aí que viaja bastante, né? Eu vi aí, para fora do país. Faz até os rolês de busão, né? Na verdade, a maioria dos rolês que eu faço são de busão, né? É que não dá para ir de busão para os Estados Unidos. Mas, e aí, meti um cartão lá, parcelei essa porra em 10 vezes e fiz acontecer. Porque o ano passado eu fui em 100% dos jogos do São Paulo, né? Em 2024, 100%. E aí eu rodei 66 mil quilômetros. Uma volta inteira na Terra é 40 mil. Olha Então foi só. uma volta e meia na Terra. E a grande maioria foi de ônibus, né? Então, sempre quando é Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, até Cuiabá, Goiânia, Brasília, geralmente eu vou de ônibus. Aí tem uns que não dá, né? Pro Nordeste, a gente pegou o Bahia e o Vitória, e a gente pegou na Copa do Brasil, Águia de Marabá, lá em Belém do Pará, e não tem como você ir de busão, senão você vai ficar a semana inteira no busão. Mas geralmente já tô acostumado a pegar 15, 18, 20, 22 horas por trecho de ônibus, e, pô, tô super acostumado com isso, eu vejo as pessoas falando, por exemplo, cara vai para a final da Libertadores do Botafogo ali, a cara vai falar, porra, a gente vai fazer... Nossa, uma baita superação de pegar 20 horas de ônibus. Eu falo, pô, faz isso toda semana, parceiro. Pô. Mas, enfim, e aí eu tô super acostumado a fazer a maior parte dos trechos de ônibus mesmo. E aí, cara, vai começar, né? O comecinho do ano é mais tranquilo, com o Paulista, então os jogos mais próximos e tal. E aí, depois que começa a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, falta hora mesmo. Boa. E esse seu rolê aí começou em que ano? Cara, eu comecei, na verdade, em 2021, eu criei a página Tricolor na Mochila, né? E aí, qual que era a ideia? A ideia era colocar eu tenho foto com a camisa de São Paulo nos mais diferentes lugares, sei lá, do mundo. Já dei uns rolês aí, já morei em alguns lugares. Então eu tinha muita foto com a camisa de São Paulo que era bem legal, assim, em ponto turístico e tal. E aí a ideia era essa, Tricolor na Mochila, por ter fotos em vários lugares, né? Como se fosse ter mochilado com a camisa de São Paulo.
E nisso, tava sem público o futebol, tal, enfim, por conta da pandemia. E aí a minha vida mudou completamente. Eu acabei sendo quase desligado, né? Acabou o contrato da empresa que eu trabalhava, eu já vinha trabalhando, estudando outras coisas para fazer no marketing digital. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque isso me proporcionou a liberdade geográfica que eu sempre quis. A partir do momento que eu conquistei essa liberdade geográfica, eu falei, pô, agora eu vou fazer o que eu quero. O que eu sempre quis, que era dar um rolê em todos os jogos de São Paulo. E aí eu comecei. Só que, pô, no começo era bem mais complicado, né? Então esse pinga, jogo fora, jogo em casa, jogo fora, jogo em casa, semanalmente, acaba ficando caro, você precisa de um mínimo de planejamento e com a CBF é difícil você ter planejamento, porque os caras confirmam jogo faltando 7 dias, e aí... Não respeita nem o estatuto do torcedor, né? Nada, cara, nada, não tô nem aí e tal. E aí, enfim, então no primeiro ano, em 21 para 22, em 21 para 23, 24, 21 e 22, eu fiz mais os jogos como visitante. Então eu falei assim, cara, minha página chama Tricolor Mochila, eu vou me mochilar para ver o São Paulo e mostrar os jogos como visitante. Eu fui na grande maioria dos jogos visitantes, só não fui para fora do Brasil até então. E aí, meu primeiro jogo para fora do Brasil foi a final da Sul-Americana de 2022 contra o Del Valle, né? Que a gente saiu derrotado. Aí, a partir daí, 2023, 2024, eu falei, cara, agora eu vou dar um jeito de ir em todos. Eu vou em todos porque eu vou conseguir lacrar o ano. Em 23 não consegui, porque o São Paulo jogou uns jogos ali na Sul-Americana contra LDU, no Equador, e, porra, esses rolês são caros pra cacete. Aí não consegui, o jogo da Sul-Americana não fui nenhum. Aí o ano passado, em 2024, eu consegui, cara. E aí fiz de ponta a ponta todos os jogos de São Paulo. E aí, esse ano, eu tô ainda assim, de tipo, pô, vamos ver o que vai acontecer. Não tenho a responsa que eu criei para mim mesmo ano passado de ir em todos, mas eu vou indo. Eu gosto muito de jogo de visitante, né? Então, jogo como visitante, eu pretendo ir em todos. Como mandante, se a logística tiver um pouco mais complicada em algum momento, eu não vou me martirizar como me martirizaria no ano passado. Se for para abrir mão, que é abrir mão do jogo de casa, né? Jogo de casa. A prioridade é fora. Né? Jogo no Morumbi eu já fui em centenas, sabe? Então, os jogos que você viaja, você encontra uma galera diferente, uma atmosfera diferente, onde você é minoria, onde você precisa de fato representar a sua instituição. Para mim é muito valioso, sabe? Bom demais. Cara, e aproveitando esse momento, né? Amanhã você vai lá no Morumbi? Vou, vai? Vou, com certeza. Esse é um jogo de torcida única, né? Guarani e São Paulo e Guarani é torcida única. Entrou no... Eu não entendo muito também, porque, por exemplo, São Paulo e Guarani é torcida única, mas São Paulo e Portuguesa tem duas torcidas. Eu não entendo qual que é esse critério também. E assim, São Paulo e Atlético Mineiro não é torcida única. São Paulo e Vasco não é torcida única. Exatamente. Mas São Paulo e Guarani é torcida única. É bizarro. Vai entender. Então, minha primeira pergunta aqui para você. Você é a favor ou não da torcida única? Deus me livre, pô. Deus me livre. Eu quero mais que o meu... Por exemplo, domingo tem São Paulo contra os caras, né? Eu não costumo nem falar o nome deles. Corinthians, para quem não está habituado aí, é Corinthians. Eu quero mais que eles estejam lá, pra gente gritar daqui, os caras respondem de lá, e aí ficar a guerra do bem, né? Na guerra de entrada, e a gente aqui e intimidando os caras do lado de cá e tal. É isso que é o futebol, cara. É esse o futebol que eu cresci entendendo como era, entendeu? E aí, porra, um clássico. Pô, um dia de clássico, você acordava, porra, vou pro Morumbi, hoje é clássico. Você já acordava... às 9 da manhã, o jogo é às 8, pô, né? Já tava com frio na barriga, pô, os caras vão em peso também e tal. Que caminho a gente vai fazer? Então, tudo isso fazia
faz, né? Mas fazia parte da magia do futebol, da magia do clássico e tal, enfim. E aos poucos as coisas vão se perdendo, né? Ainda mais, é mais em São Paulo, né? São Paulo proíbe tudo. São Paulo proíbe cerveja, São Paulo proíbe clássico, São Paulo proíbe bexiga, proíbe bandeira. Bandeirão, proíbe tudo. Cara, cerveja só não pode ir em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro, os dois únicos lugares que não pode cerveja. E aí o que acontece? O cara deixa de. O clube deixa de monetizar, né? Deixa de entrar uma receita que, porra, seria uma receita considerável, né? Todo mundo tomando dentro do estádio. Ou mesmo na porta do estádio, o Curitiba, por exemplo, os times do Paraná, eles colocam carrinhos de cerveja com cerveja oficial do clube vendendo do lado de fora no esquenta, pô. Então eles estão monetizando até no esquenta do torcedor. E o torcedor, ele deixa de comprar do ambulante normal para comprar oficial para ajudar o clube. E aí em São Paulo não pode nada disso, cara. Em São Paulo, é o que o cara faz. O cara, ele quer beber, né? Porra, eu sou um cara que gosta de beber. E aí eu não vou poder beber lá dentro, e aí o cara entorna aqui, ó, tal, bebe pra caralho e tal, entra pior, porque o argumento dos caras é que não quer que ninguém fique muito louco. Todo mundo entra muito mais louco, porra. Então, porque o cara vai entrar no estádio e ele vai estar lá pra se recuperar, né? Então ele fala, vou consumir tudo aqui fora, chegar vou 2 horas sem tomar uma, então eu vou tomar 10, vou virar 10 latas antes de entrar para dar uma segurada de pelo menos 1 hora. E dá mais trabalho ainda, né? Ainda mais se é clássico, que a gente, pô, clássico é difícil você assistir de cara limpa, né? Você já tá tenso e tal, você precisa de um tranquilizante. Não, cara, eu acho isso um absurdo, cara. Tudo em São Paulo é difícil, cara. Eu fui no jogo contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, né? E aí eu saio assim para os jogos e levo meu celular para gravar conteúdo, para filmar a torcida, né? E eu sempre levo assim um microfone, porque se eu quero falar com alguém, aí eu levo o microfone de lapela e tal. Aí fui fazer a revista lá. O que é isso aqui? Microfone de lapela. Aí tem um case aqui de aparelho ortodôntico. Aí, o que é isso aí? Eu uso o meu aparelho, tal, eu coloco aqui, que não sei o quê. Mas entra com o aparelho, mas não entra com a caixinha, com case. Aí o PM mostrou lá pro comandante lá, o microfone, o que não pode entrar. Falei, cacete, velho. Aí, tipo, eu moro na Grande São Paulo, se eu for sozinho num jogos assim, em São Paulo, eu tenho que contar com a polícia, se ela vai me deixar ou não entrar com as coisas. Loucura, né? Porque tem lugar que eu entro, tem lugar que eu não entro com as coisas. Aí, tipo, que nem você, viaja. E aí, que nem lá em Goiânia. Lá em Goiânia, cara, não pode entrar com bandeira do Guarani. No caso, né, no nosso caso. Até para entrar com bandeira do Guarani tem que ter ofício. Então, cara, você viaja para uns lugares aí, você fica mais ansioso porque você não sabe se você pode entrar com tal coisa ou não. E ninguém vai entender que você tá vindo de longe, né? Porra, cara, por que eu vou jogar um microfone de lapela, no campo? E se você for jogar, você vai ser punido por isso. Tem câmera de monitoramento dentro do estádio, tem as câmeras da polícia e tal. Ou seja, eles não sabem fazer eles não sabem contornar a situação e aí vão só limando, né? Vão limando. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. É aquele velho papo, né? O cara pega a esposa dele traindo ele no sofá e vem de sofá, né? Exatamente. Aí, cara, Marcelo Piano, meu parceiro que mora ali em Porto Alegre, falou que no Rio Grande do Sul está testando a liberação da cerveja. Testou no amistoso entre Inter e México. Não sabia nem que o Inter tinha jogado com o México, mas tá bom. Foi, jogou. Eu não sei o resultado, mas eu sei que jogou. Sei que tomou um gol lá no México, não sei quanto que foi. E, cara, a torcida do Guarani, cara, não conhece a Arena do Corinthians, não conhece a Arena do Palmeiras. Morumbi conhece porque tinha, né? Já existia, né? Uhum. Agora, cara, tipo, mano, eu já fui infiltrado já nesses estádios aí pra assistir jogo. Eu acho que é muito pior ser infiltrado. Muito
pior, cara. Eu já fui e nunca mais vou, cara. Eu deixei de ir. Putz, hoje em dia eu penso que não vale a pena, sabe? De, tipo, você vai Arriscar, né? limitado, você porra, é um momento ali que, tipo, que é pra você curtir o futebol e você não vai conseguir curtir, você não vai conseguir extravasar, você não vai conseguir gritar gol, você não vai conseguir comentar nada. Então eu prefiro assistir com meus amigos, num bar, seja lá onde for, onde eu possa extravasar com, com o grito contido só para dizer que eu fui, sabe? E ainda passando perigo e com a possibilidade de ser descoberto, tá? Enfim, ainda mais quando as torcidas são mais rivais. O ano passado, bastante gente da nossa torcida foi infiltrada ali no Moisés Lucarelli e disseram que passaram um aperto ali, sabe? Tipo, os caras cobrando assim, de tipo, quem não tá com a camisa tem que cantar o hino e tal, enfim. Então, pô, pra você passar isso, velho, porra, vai assistir com os seus amigos e já era. Não, então, que assim, a situação em Campinas é totalmente diferente de São Paulo, porque é muito mais provável você, em Campinas, receber o torcedor do Grande do que o Grande receber o torcedor de Guarani e Ponte, né? Tipo, você não imagina que o cara que está do seu lado, que não está com a camisa do São Paulo, seja um torcedor do Guarani, né? É. A maioria nem imagina, não deve nem ter torcedor do Ah, Guarani aqui. com certeza. Você acha que um louco vai sair de Campinas para ir pro Morumbi? Mas tem gente que faz isso, viu, cara? Sai de Não, Campinas, vai para esses jogos. mas nesse jogo, no Morumbi, você tem toda a razão, cara. É muito mais. Passa muito mais batido. Nos clássicos aqui, que o pessoal de fato fica de olho tal, enfim, rola uma cobrança um pouco maior. Mas, de fato, um jogo contra o Guarani passa batido. Boa. Cara, eu quero te fazer uma pergunta. O que define um torcedor fanático? É... Não, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Você é um torcedor fanático do São Paulo? Eu acho que sim, né? Dizem que sim. Dizem, né? As imagens mostram, né? Acho que sim. Cara, o torcedor fanático, ele precisa, no mínimo, saber a escalação do time, saber quem vai jogar, saber quando o seu time joga, por qual campeonato, enfim. De fato, acompanhar. Eu acho que o adjetivo fanático, ele traduz isso, né? De alguém que acompanha assiduamente. É um cara que se doa um pouco mais ao clube e tal, enfim. Torcedor que não é fanático, tem um monte por aí que usa a camisa e tal, enfim, mas aí você vai conversar com o cara e sente que o cara de fato não acompanha com afinco, né? Eu acho que é mais isso, cara, acompanhar e viver aquilo semanalmente, ficar puto numa derrota tal, enfim. Porque surfar na onda de quando o time tá bom é fácil, né? Agora, roer o osso, que aí só os de verdade ficam. Exatamente. Não, porque como eu torço pro Guarani, eu sou de São Paulo, né? Então, para mim, cara, todo bugrino é fanático. Que a gente viaja, às vezes encontra até as mesmas pessoas, né? Em outros estádios. E só que assim, a nossa torcida é bem menor que uma torcida de São Paulo, né? Então, e dos outros grandes, né, de São Paulo. Então, a possibilidade de não ter, só ter gente que vista a camisa, agora o que eu acho absurdo, cara, por exemplo, eu tô dando um rolê no shopping, tá rolando um clássico São Paulo e vai Corinthians, e tem um cara com a camisa de São Paulo na hora do jogo. Pô, é um Pois é. absurdo, cara. Eu tenho vontade de pegar esse cara aqui, o que você tá fazendo aqui, caralho? Né? Ou tipo, mano, não sai com camisa, né, velho? Olha a vergonha que você tá passando aqui. Exatamente. Não, é isso. Mas também, imagina, por exemplo, se tudo der certo para vocês, e aí o Guarani vai para a final do Paulista. Vai, São Paulo e Guarani. Não, são dois jogos, né? São dois jogos a Dois final. jogos,
aí imagina, cara, no o Brinco de Ouro vai estar lotado de gente que, pô, que vai estar lá surfando a final, né? Ah, sim, não, com certeza. E até às vezes em clássico também, né? Então tem, no nosso lado também tem essas pessoas aí que vão em jogos maiores, né? Sim, com certeza. Com certeza. Cara, e assim, como eu tô dizendo assim pra você, né, de fanático, né? Como eu vivo aqui em São Paulo, tipo, eu não conheço gente fanática assim pelos times grandes, né? É, e às vezes até a maioria das pessoas, cara, nem conhecem o Guarani. Quando fala, E é nossa, Guarani? aí é loucura. É, velho, sabe? Eu acho uns bagulho assim impressionante, né? Ainda mais a galera de 2000 pra cá. Cara, quando a gente fala de Guarani, o que vem a primeira coisa na sua cabeça quando fala Guarani? Não vai falar Neto. Não, eu vou falar. O único caipira campeão Aí brasileiro. sim. Aí eu gostei. Verdade, verdade, verdade. É isso que vem na minha cabeça. E é amoroso, Ah, não, não. careca. Se a gente for É, falar de história de jogadores, aí, putz, aí me veio muito. Eu até estava pensando agora há pouco, quando a gente estava conversando, é, de alguns, né, de alguns jogadores que atuaram por São Paulo e Guarani e tal. E aí pensei no Luizão também, né? Luizão, Pensei no Luizão, pensei no Amoroso, Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, enfim. é, Não, infelizmente eu não peguei essa época que o Guarani era de fato uma máquina Uma ali, máquina, né? Porque batia né? frente com todo mundo, tal, enfim. E te digo mais, já me perguntaram isso várias vezes. Se você chegasse um gênio da lâmpada aqui, qual o jogo que você gostaria de assistir que você não assistiu no estádio? E eu queria assistir essa final do Brasileiro de 86, De cara. 86. Esse talvez tem muito São Paulino que considera o maior jogo da história do São Paulo, velho. O maior jogo da história do São Paulo, por todo o enredo, né? E, e aí o jogo o jogo acaba vai para a prorrogação 2-2, aí vai para os pênaltis, e aí muita gente que estava no Brinco de Ouro diz que a torcida do Guarani já gritava campeão, porque estava bem no finalzinho, né? Até saiu o gol do Careca, É isso. e até arrepiei aqui de falar. Mas é o jogo que eu queria ter assistido, cara. Deve ter sido, obviamente, mais para mim, né? Mas deve ter sido um baita jogo, um baita momento legal na história do futebol. Não, acho que foi a final mais disputada, né? Foi a melhor final de Campeonato Brasileiro, né? Eu não três a consigo lembrar três de outra que tenha sido tão disputada desse jeito, cara. foi. E você acredita que parte da torcida do Guarani não curte o Careca por conta desse jogo aí? Eu acredito, cara. O Careca, o Careca é revelado no Guarani, né? Sim. Foi campeão brasileiro de 78, fez gol na final, né, contra o Palmeiras. Ele é campeão brasileiro de 81 da Taça de Prata. Ou seja, as duas estrelas que a gente tem no peito, o Careca estava Sim. lá. Só que tem uma grande parte da galera que não gosta do Careca por conta do jogo do São Paulo. Véio. Eu acho um absurdo isso, cara. Pô, o cara tava fazendo só o papel dele, velho, que é Ah, jogar no São Paulo. mas aí a gente volta naquele papo aí que torcedor fanático, ele é passional, e ele tem umas pira na cabeça, cara. Cara, se eu te contar, o Amoroso hoje em dia ele se posiciona como São Paulino, né? Ele fala rei do Morumbi, É, sou São Paulino, tal, enfim. O São Paulo foi campeão mundial em 2005, e aí, em 2005, na seguinte, boato, né? Acho que foi na primeira, começou a falar um boato de que o. E aí, cara, eu lembro da declaração dele. Se eles quiserem um campeão do mundo, eles vão procurar em outro lugar. E aí, beleza, aí fiquei todo
orgulhoso, né? Porra, esse é meu atacante e tal, todo orgulhoso. Aí o que acontece? Aí ele é negociado com o Milan. Logo em janeiro mesmo, vai negociando com o Milan. E aí, cara, uma reviravolta do mundo, em agosto ele volta para os caras. E, cara, eu nunca perdoei isso, não. Nunca perdoei, e, enfim, até acho que foi no final do ano, numas caixinhas de pergunta lá, que eu tava falando sobre uns traidores que a gente acha, né? Ah, Mas não é traidor só por jogar no rival. Isso acontece, Danilo jogou e tal, sim. e faz parte da profissão. É a forma como sai. Como o Cafu saiu de forma super traidora da gente, como o próprio Oscar, e aí pô, o Oscar vai ter que provar muito, porque parte da torcida não engole a forma como ele saiu pedindo a liberação na justiça, a processão do clube e tal, enfim. Então, e aí o que acontece? Ele foi jogar nos caras, o meu pôster do Mundial tem uma fita isolante na cara do Amoroso. Da cara do Amoroso. É Puta os loucos merda. torcedores, tem até hoje a fita isolante. É que não tá aqui, senão eu te mostrava. Mas grande parte da torcida tem esse sentimento? Ou não? É, eu acho que muita gente relevou isso, velho. Eu acho que É. muita gente relevou. Mas eu sou meio chato com algumas coisas. Eu sou meio rabugento, cara. Eu sou meio rabugento com algumas coisas. Não, você é tipo um bugrino que não gosta do Careca que fez o gol na final, né? Tipo, é, É, é mais ou menos isso, né? então, mas aí era só exercendo a profissão, entendeu? Não É. seria. O cara deu aqui uma declaração que não ia, e logo 6 meses depois já volta para o clube e fica nítido que ele foi. Ele nem jogou direito no Milan, foi parecendo que foi uma ponte, sabe, para não ir direto para os caras. Então foi nebulosa a saída dele para eles. Então, para mim, deu uma arranhada no Amoroso. Na imagem. E, e o Luizão, cara, o Luizão é engraçado, porque o Luizão tem baita história nos dois rivais, né? Sim. Só que aí aqui ele vai e é campeão da Libertadores, tal, enfim, fazendo gol em final. Então, a gente tem um certo carinho pelo Luizão, mas não é nada longe de ser ídolo, longe disso, mas tem um carinho por ele, sim. Mas você acha que é por conta de ele ter jogado em outros clubes também? Porque ele foi campeão mundial pelo Eu Corinthians, Luizão, acho que foi em 2000. Era aquele mundial 2000, né? de verão, né? Verão de 2000. De 2000. Aí jogou no Palmeiras, campeão brasileiro no Palmeiras, né? 96. Foi campeão Pô, do o cara é super Brasil. multicampeão, né? 96 foi o Paulista, né? Acho que foi em 90 Não, 93. Não. 96 foi paulista, é. É. O ataque dos Então, 100 gols, então né? foi campeão paulista, ele não foi campeão brasileiro. Pelo Palmeiras, acho, tá? Acho. É. Que foi aquele ataque de 100 gols do Palmeiras. Que, aliás, o Guarani foi o único time que ganhou do Palmeiras Ah, naquele campeonato. não lembrava 1 disso. a 0. 1 a Não 0, lembro. gol do Silvio. Jogou no Bragantino também. Se não me engano, cruzamento do Diney, no Corinthians. E me fala uma coisa, cara, sobre o time atual de vocês. Quem que a gente. Quem que pode surpreender ali? Quem que vocês apostam algumas fichas ali? Quem que vem performando legal? Enfim. Não, cara, pode ficar suave. Não tem nada para se preocupar, velho. Pode ficar suave. A hora que vocês quiserem fazer o gol, faz. Entendeu? Quiser definir o jogo, uns 15 primeiros minutos de jogo, pode definir. O time tá. Olha, cara, tá triste, viu? Mesmo? Tá triste. Porque a gente vem numa situação, cara, que quase a gente subiu para a Série A em 2023. Aí faltavam 8 rodadas. Tipo, tinha que ganhar 3 para poder subir. E aí, das últimas rodadas, não ganhou nenhuma. Aí não subiu. Aí, essa má fase se arrastou para 2024. Em 2024, o Guarani só escapou do rebaixamento paulista na última rodada, porque pegou o Red Bull com sub-20, que tinha pré-Libertadores, né, para jogar, e caiu no Brasileiro, né, em 2024.
para a Série C. 50 jogos em 2024, o Guarani ganhou 10. Contando paulista e brasileiro. E aí reformulou todo o elenco, só que assim, o Guarani é um clube que não é transparente. Então, ele faz contratação, não avisa a torcida, Não é mas o cara tá lá treinando. não, viu? Não é exclusividade de vocês, não. Não é exclusividade não, né? Não, pode ficar tranquilo. É porque quando você tá... tem presidente que faz a campanha inteira baseada na transparência, no profissionalismo, profissionalismo de todas as áreas e transparência, e aí não é isso que acontece na prática. Não, é. Aí, tipo, anunciou reforços, faltando dias para a estreia do Paulistão. E, cara, o time da segunda rodada já não é igual da primeira. Pode ser que tenha alteração amanhã também. E é um time muito jovem, porque o Guarani está com um orçamento 50% menor do ano passado, por conta da queda para a Série C, né? E também muita gente não quer vir jogar no Guarani para jogar a Série C, né? Então, a gente está com o Maurício Souza, que era técnico do Red Bull, aspirante, foi campeão brasileiro, aspirantes pelo Red Bull. E o destaque do Guarani, até o momento, em 2 partidas, é o Natan, que é um volante, que veio do Red Bull Bragantino, aspirantes, né? Então, esse moleque é bom, assim, tem valor. É um volante com uma pegada forte, tanto que ele já levou 2 cartões, né? Nas 2 rodadas já levou cartão. Pode ser que amanhã já leve o terceiro e já fique fora na próxima rodada. E, cara, tem um atacante lá, Rafael Bilu, que passou pelo Corinthians, né? Cruzeiro, mas esses caras só vê... Cortou aqui, quem que é o atacante? Tem um atacante, Rafael Bilu. Rafael Bilu. Sim. Isso. E aí que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, mas, cara, as contratações do Guarani é nível segunda divisão de Portugal, que é os brasileiros que vai para lá se aventurar e depois vem para cá, e molecada, velho. E aí agora o Guarani tá subindo uns moleques da Copinha, né? O Guarani fez uma boa Copa, né? Copa São Paulo. E, cara, vai ser assim na sorte, velho. Esse campeonato vai ser na sorte de novo. Contra o Botafogo a gente ganhou de 2-0, só que foram 2 falhas da defesa do Botafogo. O primeiro gol foi um gol contra, e o segundo gol, o zagueiro que fez o gol contra, que bateu a bola nele, né? Na verdade, foi sair e o nosso volante estava por trás, roubou a bola dele, ficou de cara com o goleiro e fez o gol. Contra a Inter de Limeira, que para mim vai ser uma candidata ao rebaixamento, foi 0-0 lá em Limeira. O Guarani não ofereceu nenhum perigo para a Inter. A Inter teve um gol anulado. E, cara, mas ainda bem que somou 4 pontos, porque se complicasse contra o Botafogo, se não ganhasse o Botafogo, já ia começar muito mal o campeonato. É um campeonato de tiro bem curto, né? E são 12 rodadas, é isso? 12 rodadas, primeira fase. É tiro muito curto, né? E se você começa mal, depois, quando vai ver, a vaca já foi pro brejo, né? Mas aí a gente está orando aqui, porque o Velo Clube já perdeu 2 partidas, o Água Santa perdeu hoje, né? Do Corinthians, se não me engano. Então já tem... Foi hoje ou foi ontem? Acho que foi hoje. Já estava sendo agora, nem vi quanto foi. Ó, o Velo Clube perdeu 3 jogos, perdeu do Bragantino hoje. Corinthians ganhou hoje do Água Santa. Então, Água Santa e Velo Clube já tem 3 derrotas. Portuguesa empatou com a Ponte, 0-0. Novo Horizontino tá mal também, empatou. Então, tá... Assim, a gente tá dependendo dos outros times irem mal pra gente ficar, cara. E é isso, velho. E situação, hein, cara, que... Mas vocês enxergam luz no fim do túnel? A luz no fim do túnel é a torcida, cara. Porque a gente...
Ou chegar um bilionário aí, igual chegou na Portuguesa, no Santa Cruz. Então, está se estudando uma SAF, né, no Guarani, tanto que vai ter que mudar o estatuto para poder entrar, mas na mão dessa diretoria aí a gente não sabe. Não sei se você ficou sabendo aí do jogo Guarani e Palmeiras, que segunda à noite estava veiculando que Guarani e Palmeiras ia ser em Londrina, no estádio do Café. E aí a torcida se mobilizou, falou, não, tem que ser no Brinco de Ouro, que não sei o que e tal. E aí a gente fez uma mobilização forte, falando assim, se Guarani e Palmeiras, que é o único jogo grande que vai ter no Brinco, vocês vão colocar em outro estado, então vocês não precisam da torcida. Público zero em todos os jogos do Paulistão, a começar agora contra o Noroeste. No dia seguinte, a diretoria do Guarani lançou uma nota nas redes sociais, dizendo que Guarani e Palmeiras vai ser no Brinco de Ouro. Eles não disseram que voltaram atrás, porque até então a gente não sabia de nada. Foi jornalista do Paraná que falou. O próprio organizador que anunciou. E aí, qual é a pior notícia depois disso? Agora o Guarani pode sofrer uma multa de 5 milhões por quebra de contrato. Que loucura. Então você faz um bagulho para arrecadar dinheiro, e isso foi vendido no ano passado. E a torcida do Guarani não sabia. Foi anunciado esse ano. E aí, tipo, o presidente se sentiu pressionado pela torcida, voltou atrás, só que, o cara não sabe que existe um contrato, acha que todo mundo é besta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro de uma história de uma arena que já estava sendo construída, não tinha um papo disso? Que enfim levou isso? Então, o Guarani teve o estádio Brinco de Ouro a leilão. Aí, se não me engano, foi em 2013. E aí, quem comprou o Brinco de Ouro foi a Magnum, a empresa Magnum, Relógios Magnum, que é uma parceira do Guarani. Então, assim, eles compraram para poder favorecer o Guarani. E o Guarani continuar usando o Brinco de Ouro. Só que o Guarani, ele tem um terreno na Bandeirantes. Então, qual que foi o acordo com a Magnum? Falou assim, a Magnum é dona do estádio, é dona do terreno, então eles vão construir um shopping ali, prédios residenciais. Então, o acordo só derruba o Brinco de Ouro quando a arena for levantada no terreno do Guarani na Bandeirantes. Só que isso aí já faz mais de 10 anos, cara. Então, Nem começou. É uma história que a gente escuta aí, acho que eu vou morrer, ainda vai ter ainda a mesma condição. Não sei se, sabe? A gente eu acho que foi muito bem amarrado isso, né? Porque senão a Magno ia ficar com estádio, ia fazer o que bem entender, agora ia ficar sem estádio, né? Então acho que a gente ainda considera que o brinco é nosso por conta disso, né? Porque está amarrado, né? A esse acordo. Mas foi bem elaborado. Isso que tinha até uma discussão sobre a capacidade, né? Que acho que iam fazer uma capacidade muito acima do que precisava, tal. Tinha uma parada assim, né? Não, o projeto é assim, a construção de uma arena. Imagina que vai ser uma arena tipo da Ferroviária, né? Que tem muito estádio que só tem o nome arena, né? Mas não tem a estrutura de uma arena, né? E aí, tipo, vai fazer para 12 mil e depois ampliar para 20. Cara, esse negócio já tá errado, né? Já faz logo para 20. O que fizer 12, cara, vão parar ali e aí vai ser mais 10 anos para fazer para 20, né? Então, cara, assim, a minha opinião é que, para mim, eu acho que era melhor fazer um centro de treinamento top e estádio vinha em segunda linha, porque assim, que nem o Mirassol, né? Todo mundo dá o exemplo do Mirassol. Pô, depois que
que o São Paulo, né, eu vi, deu o jogador deles, que eles tiveram participação e tal, eles fizeram o quê? Um CT. Então, quando você está num ambiente de trabalho, e o jogador ele trabalha mais treinando do que jogando, né? Mais no dia a dia do que jogando. Então, eu acho que é muito, muito importante ter um ambiente de trabalho saudável, né, para o jogador, né? Tenha boas estruturas, bons equipamentos. Então, eu acho que é isso que faz a motivação também do atleta, né? De ir para tal clube, né? Não, com certeza. Ninguém quer trabalhar no ambiente defasado, né? Defasado. Então, a estrutura conta muito, né? Com Cara, certeza. não vou tomar muito seu tempo, porque está super cansado aí, mas eu faço essa pergunta para todo mundo, mas eu vou fazer para você. Qual a expectativa do São Paulo? Eu já fiz essa pergunta para você. Qual a expectativa do São Paulo no Campeonato Paulista? Não, Ser ainda não. campeão, avançar de fase, ficar no meio da tabela ou lutar contra o rebaixamento? Isso aí é quase uma ofensa, né? Eu falar isso para você, né? Sai pra lá com É, isso. Mas, cara, ao meu ver, tem dois times para ser que brigam pelo título esse ano. Eu acho que o Palmeiras não briga mais pelo título porque nunca houve, né, um tetracampeão. Então, não vai ser dessa vez que vai acontecer. Então, para mim, o título, a princípio, a princípio, estaria entre São Paulo e Corinthians. Porém, com a chegada do Neymar, o negócio muda um pouquinho, né? E o Santos pode entrar nessa briga. Mas eu acho que o título desse ano fica entre São Paulo e Corinthians. Mas eu tô confiante, cara. O São Paulo, ele deu uma enxugada no elenco, ele fez quase que fez um listão ali de dispensa e enfim. E aí foi o Rato pro Vitória, foi o Michel e o Nestor pro Bahia. Cara, a gente deu uma baita limpa no elenco, deu uma enxugada e está trazendo. Eu que tenho minhas críticas com a diretoria, eu acho que nesse quesito eles estão agindo certo. Dar uma enxugada no elenco e trazer reforços pontuais para reforçar determinados setores que a gente está precisando. Então, eu acho que a gente precisa ainda de mais uns dois reforços para de fato ter um elenco mais competitivo, mas com o que a gente tem hoje, eu acho que já dá para brigar pelo menos pelo Paulista. Eu acho que já dá para brigar. Talvez pelo brasileiro ainda não. O brasileiro tem times com elencos mais recheados, mas pelo Paulista e pelas Copas, que são jogos mais que tem todo o lance da atmosfera do estádio, um jogo de mata-mata e tal. Então a gente acaba sempre tendo mais chance. Os times com menos elenco têm mais chance em Copas, né? sim. Então eu enxergo que o São Paulo, de novo, entra esse ano para brigar pelas Copas, ainda que com um elenco menos estelar que outros. Mas pelo Paulista eu acho que é uma briga ali de frente com o Corinthians. Sim, muitos anos aí foi o Santos, né? O Santos que sempre chegava nas finais, né? Aí, depois, nos últimos anos, acho que 2 ou 3 anos aí, o Santos lutando para não cair no Paulista. Pois é. Lembro que até teve um jogo que era a última rodada, Santos e São Bento. Os dois lutando para não cair. E aí, assim, a conta veio no Campeonato Brasileiro, né? Tipo, Sim. o Santos já estava decaindo no Campeonato Paulista e esse ano, não sei se tem essa força, né? Acho que é muito bem apontado aí entre São Paulo e Corinthians, né? E quem sabe aí uma surpresa do interior e que seja o Guarani, se não for para me iludir, se não for para iludir muito. O Guarani está no grupo do Santos, então, a gente pode eliminar o Mas, Santos. mas, cara, eu enxergo que o grande ponto do torcedor é ser iludido, É cara. Porque iludido, né? se nem
nem você acreditar no difícil, no impossível, no que vai dar certo, quem que vai acreditar? Esse é o grande lance de torcer. A gente torcer, a gente só torce, né? Não depende de nós o resultado, né? Exato. A gente vai empurrar, vai cantar e tal, mas de fato, efetivamente, tá alheio à nossa vontade, né? Então é o grande lance do torcedor, o torcer e, enfim, e se iludir com a vitória, acreditar na vitória e tudo mais. Já que eu não acreditar que o São Paulo não pode ser campeão de alguma coisa, eu deixo de torcer. Exato. E eu acho que torcida faz toda a diferença, né? Então, assim, que nem os jogadores que estão no elenco hoje do Guarani não tem culpa do rebaixamento no ano passado. Com certeza. É lógico que a gente acha que essas contratações são duvidosas, mas a gente tem que apoiar os caras em campo, né? É da diretoria que a gente cobra, mas os caras em campo a gente tem que apoiar, do início ao fim, né? Sim, Então, com certeza. esse esse é o Imagina ganhar espírito. mais Ó, um dito isso, futebol São Paulo parecido. 4-1 no Guarani. Estão falando aqui. Como que é? Dito isso, São Paulo 4-1 no Guarani. Esse é o palpite aqui do torcedor. Aproveitando, qual que vai ser o seu palpite para amanhã? Pode falar, cara. Aí é real. São Paulo vai vencer por 3-1. 3-1, cara. 3-1. Você sabia assim que, cara, quando é São Paulo e Guarani, cara, o que me vem na cabeça, além de um jogo difícil, é um jogo de muitos gols, cara. Tem muitos jogos entre Guarani e São Paulo aí que foi 3-3, 3-2. Os atletas de São Paulo dão entrevista e falam assim: ah, é muito difícil jogar no Brinco de Ouro, mas também sempre ganha, né? 3-2. É difícil, mas ganha, né? Cara, eu não aguento mais isso. Espero que amanhã, pelo menos 1-1, já vou ficar feliz. Cara, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu nem lembrava, assim. Você comentou o negócio de infiltrado, né? Tá, enfim. Cara, eu fui infiltrado uma vez na torcida do Guarani, eu acho que foi 2001. Nem era torcida única, mas tinha acabado ingresso na torcida do São Paulo. E aí eu fui na torcida do Guarani. E o São Paulo ganhou, salvo engano, de 3-2 com gol do Rogério de falta no finalzinho. Aí. 3-2 aí. É sempre assim, cara. Sempre assim. Mas a gente ganhou aí recentemente aí 2-1, gol do Lucão do break. Botando break. Foi Pô, isso não. aí. Ó, Um golaço um ainda, né? golaço. Uma última pergunta para você. Você é a favor ou contra do fim dos estaduais? Putz, cara. Pode ser sincero também, hein? É difícil isso, cara, porque eu entendo o dilema de que os estaduais eles prejudicam os clubes grandes, mas os clubes menores eles dependem dos estaduais para sobreviverem. Então é de fato um dilema isso. De repente, um outro formato, enfim, mas é uma situação complicada, cara. Eu não tenho a resposta sobre isso, para ser sincero. Eu Ou não tenho. então, Eu entendo os dois lados da moeda. Para não, mim, eu preferia que fosse o nacional, o campeonato nacional o ano inteiro, mais espaçado, tá, enfim. Mas eu também entendo que muitos clubes não sobreviveriam sem os estaduais. não, os estaduais só não acabaram por conta de São Paulo, cara. E tem muito time tradicional, né? Se pegar aí as quatro divisões, as três primeiras divisões do brasileiro, tem muitos paulistas, Sim, né? Então, sim. São Paulo acaba sustentando o Brasil, né? Em frente a isso. Não. Eu, eu não sou a favor, não. Imagina aí. Porra, senão eu vou ter 19 jogos no ano só para acompanhar. Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil mesmo. Fica difícil demais. Cássio, quero te agradecer, cara, pelo seu tempo. Muito obrigado aí. Teve uma viagem cansativa aí. Pegou trem que eu vi, né? Pessoal. De repente, se a gente se cruzar ali numa semifinal, a gente faz outra. Boa, boa. Aí você me arruma um ingresso de camarote lá no Morumbi, entendeu?
Sei que você pode conseguir uns negócios assim. Vamos ver, vamos Aí, ver. Quem sabe? Quem sabe? quem sabe, né? Deixa aí o último recado aí para geral. Ó, avisando aqui a torcida do Guarani, quiser acompanhar um conteúdo de qualidade aí, torcedor raiz que acompanha o time dentro e fora de casa, arroba Tricolor na Mochila no Instagram. Tem Facebook, YouTube, alguma outra rede assim também? Cara, não, eu tô começando o TikTok ali, mas nem sei mexer direito naquela porra. É, Eu só, é mais no Instagram mesmo, foco no Instagram. Cara, sobre sei lá, uma mensagem de despedida, você comentou aí para o pessoal que quiser, e mesmo torcedor do Guarani, na verdade, o meu conteúdo, óbvio que ele é voltado muito mais para o torcedor do São Paulo, mas ele é sobre paixão. E a gente sim, tem a mesma paixão, só que de religiões diferentes. Então, acho que é isso. Eu, por exemplo, acompanho pessoas que fazem coisas parecidas com o que eu faço de outros times, porque eu entendo a paixão de cada um. E tá todo mundo ali atrás da sua paixão, semanalmente, acompanhando e tal. Enfim, de novo, são religiões diferentes, mas o conceito, a ideologia é a mesma da paixão. Então, quem quiser quem quiser acompanhar lá vai ser super bem-vindo. Tem gente que me segue ali de todos os times, inclusive rivais, e gente do Rio, gente do Sul, de Minas, tal, enfim. E sempre, claro que eu prego a rivalidade, mas sem desrespeitar, xingar os rivais. Eu não preciso disso. Os jogos mais legais da minha vida são os jogos contra os rivais, quando a gente ganha. sim. Quando a gente ganha. Mas a gente vive pelos grandes jogos, então é isso, é saber entender a paixão de cada um e seguimos. Boa. E falar em rival, quero mandar um abraço para o meu rival aí, Lucão da Esse Ponte, é meu parceiro, né? esse me segue faz tempo. Foi ele que te indicou aqui o arroba Legal. aqui. Eu falei, aí, me indica aí uns São Paulinos aí, mano, para eu poder fazer uma live aí. Aí ele mandou lá o seu arroba lá. Da hora, esse ele é parceiro, né? A gente Aí, sempre tá trocando uma ideia. aí eu falei, putz, cara, o cara tá lá na Flórida, velho. Será que ele vai chegar a tempo aqui do jogo de Deu São Paulo? tudo Deu certo. tudo certo. E a torcida de São Paulo quiser acompanhar aí o único campeão brasileiro do interior, arroba versão Bugrina. Espero que vocês acompanhem o conteúdo amanhã de vitória do Guarani. Vamos orar para isso, né? Eu acho. Vamos fazer o seguinte: esse jogo não vai fazer falta para vocês. Eu acho que o jogo importante é de domingo. Não sei porque o técnico de vocês quer colocar time titular. Pode se machucar. Eu já falei, já dei o papo aqui. O Natan, velho. Natan é cão de guarda, velho. Já tomou 2 cartões do campeonato. E amanhã vai tomar o terceiro. Então E, pode ser que ele tire alguém de São Paulo, hein, velho? tá bom. Cuidado. Então vamos fazer assim. Se o Guarani ganhar, eu pago uma caixa de cerveja. Ah, cara, aí você tá me pegando, velho. É que eu não sou muito confiante, não. Não. Tá, Vamos fazer uma aposta, então. tá bom. Vai lá. Então, uma caixa de cerveja, se o Guarani ganhar, você manda para mim. E eu mando a caixa de cerveja para você, se o São Paulo ganhar. Não, Mas, mas a minha probabilidade é muito maior. não, aí o São Paulo tem que ganhar de 3-0, então. Tá bom, fechou. Fechado. Aí é sacanagem, hein? Puta que pariu. Vai, beleza. Amanhã à noite eu te passo meu endereço, tá? Fechou. Fechou? Eu já vou escolhendo aqui qual cerveja que eu vou tomar, então. Ah, não. Já tô pensando na minha gelada, então. Valeu, Cassião. Fechou, meu mano. Obrigado, Valeu pra falar viu? contigo, cara. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo e até amanhã, hein? Se Deus Bora. quiser. Bom jogo pra todos. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Abraço.